Isso aqui é muito mais um desabafo do que uma crítica ao filme, tá? Já tô sendo muito sincero. Uma crítica, essas coisas técnicas, você vai ver em qualquer lugar aí na internet, tá? Onde você quiser vai ter, vai lá, procura teu crítico favorito que ele vai estar falando desse filme. Mas hoje eu não vim falar só sobre ele, vim falar sobre uma carta de amor. Basicamente é o tanto que eu sou apaixonado por cinema. É só uma pequena, simples carta de amor pro cinema através desse pequeno e simples filme chamado Obsessão. Faz um ano mais ou menos que eu tomei a decisão de começar a criar conteúdo pra internet, né, sobre cinema sempre. E ir ao cinema uma vez por semana. Deve fazer mais ou menos um ano já, né, um pouquinho mais de um ano. E sem ter certeza, né, do que eu vou assistir toda semana, eu vou no cinema, sabe? Apenas vou. Sabe? Eu não tenho certeza o que eu vou ver lá na sala, não vejo trailer, não vejo nada. Eu simplesmente vejo o que tá estreando naquela semana e eu vou. E foi assim que eu fui nessa semana, né? E eu não tomei essa decisão por obrigação, sabe? De ir no cinema toda semana pra ser o diferentão, pra ser o cara que fala que é o grande cinéfilo. Não foi por isso, cara. É muito mais uma coisa real de necessidade, sabe? De verdade, necessidade. Essa arte, né, a sétima arte, ela faz algo comigo que até mesmo eu me impressiono às vezes, sabe? Tipo, parece que ela dá vontade de fazer a coisa mais louca do mundo quando eu saio de uma sala de cinema e eu vejo um filme que eu gostei tanto, com uma história que me impacta tanto. Até aquela vontade mais louca, mais irracional, porém aquela mais inspirada, sabe? Me dá vontade de ser a minha melhor versão, sempre. Parece que é isso, sem amarra, sem medo. Dá vontade de só ir lá e fazer. Tipo, um negócio bizarro. Você deve ter essa mesma sensação, talvez com cinema, ou talvez com outra coisa que você ame. Hoje, quando eu saí da sala de cinema, gente, tipo assim, parece que eu tava sentindo que eu posso fazer o que eu quiser. E não, parece que o que eu amo tá só um passo na minha frente, sabe? Tipo, parece que eu já tô chegando lá. Mesmo não dando, muitas vezes, né? E que eu posso fazer o que eu quiser. E posso fazer o que o JH de 14 anos de idade também sonhava em fazer, sabe? E não pela história que o filme me contou, não é isso. A história do filme, obviamente, tem tudo relacionado a essa obsessão, essa paixão que eu tenho por cinema e por contar história, né? Mas também pela história de quem escreveu o filme. A história que eu já sabia quando eu assisti o filme, quando eu fui assistir o filme, a história de quem escreveu o filme, a história por trás da história é muito linda, cara. E me inspirou de uma forma que eu assisti esse filme e saí de lá muito inspirado. Obsessão foi escrito e dirigido por Curry Baker, gente, que é um cara que começou basicamente como um criador de conteúdo pro YouTube, né, como muitas pessoas aí. Ele começou com um canal chamado That's a Bad Idea, um lugar que era onde eles, os amigos dele, eles faziam umas sketches de comédia, sketches que por sinal são muito boas, eu recomendo muito que você entre no canal dele e assista, até porque tem vários atores ali que estão ali e que fizeram também esse filme. Até que de repente, depois de um tempo que o canal cresceu mais, ele pegou $800 literalmente para comprar prop, essas coisas, ele pegou uma câmera, pegou todos os amigos que estavam fazendo esses sketches com ele e foi lá e foi fazer um filme. E é um filme chamado Milk and Cereal, que era basicamente um terror found footage, um filme muito bom inclusive, um filme que tem ali ideias muito boas que são possíveis de ver agora nesse novo filme chamado Obsessão. E era aquela coisa bem tipo uma câmera e um sonho, sabe? Eles foram lá, pegaram a câmera e fizeram. Poucos anos depois, o Baker conseguiu gravar o seu primeiro longa-metragem, do seu próprio financiamento, com apenas R$ 1 milhão. O filme chamado Obsessão, que agora tá passando no mundo todo. Com apenas US$ 1 milhão, eu repito, US$ 1 milhão, ele foi lá e ele fez o filme. Ele foi lá e ele fez o melhor terror dos últimos anos, na minha opinião. Depois que ele gravou, depois que ele montou, editou o filme, ele conseguiu vender esse projeto por US$ 14 milhões ali para Focus Pictures, que fez a distribuição do filme. E agora seu pequeno grande filme tá passando ao redor do mundo. Tá passando aqui, no Brasil, longe pra caramba dos Estados Unidos. Tá passando aqui. E detalhe, ele é um cara nascido em 1999, um cara de 26 anos, a mesma idade que eu tenho. Ele começou aos poucos e lá ele chegou. Foi devagar, devagar, e o mais bizarro de tudo é que ele, daqui a algumas semanas, cara, vai lançar um filme que chama Backrooms, que também é um filme de terror, né? E é de um diretor de apenas 19 anos, que também começou no YouTube e agora vai lançar o seu primeiro filme pela A24. Vai lançar, acho que dia 28 de maio, se não me engano. Essa geração, a geração Z, a minha geração, né? Eu sinto que é uma geração muito esperançosa, uma geração que é, assim, muito questionada o tempo todo. Todo mundo acha que é uma geração
preguiçosa, que desiste fácil e que só reclama e que não aguenta pedrada, né? A minha geração, essa é a minha geração. Aquela que tá calando a boca de muito trouxa por aí, sendo muito sincero. Essa é a sensação que eu tenho. É a geração que vai salvar a sala de cinema, gente. A gente tem comprovado agora que a geração que mais que vai ter experiência da sala de cinema é a geração Z. Então a gente tá salvando a sala de cinema, graças a Deus. E que não se contenta com o que não se identifica. Se ela não se identifica, ela não tá naquele lugar. Que ela não se contenta com o que já foi feito. Ela não se contenta com o básico. Por isso é uma sociedade, uma geração reclamona, porque não se contenta com o básico. E com o que é, com o que já foi feito, sabe? Ele pode chamar de iludida, pode chamar de reclamona, assim, do que quiser. Mas, na minha opinião, é muito melhor ser assim do que ser uma pessoa cômoda, que apenas aceita o que joga na nossa cara. Reclamar, na minha opinião, é muito melhor do que ficar quieto e aceitar uma realidade, às vezes, muito áspera. Curry Baker pegou uma câmera, levantou a bunda da cadeira, foi lá e fez. Foi isso que ele fez. Um cara da péssima geração Z. Um filme que não tem grandes efeitos especiais, não tem dinheiro, não tem sets enormes, não tem atores renomados ou movimentos de câmera absurdos. Não tem nada disso, cara. E não tem nada disso e o filme é ruim. Não, obviamente o filme não é ruim, é um dos melhores filmes de terror que eu já vi. Ele tem um roteiro excelente. É isso que ele tem. É um roteiro bom e um cara que sabe, o cara que tem tato, talento. O Baker tinha um papel e uma caneta. O que ele foi lá, pegou essa caneta e escreveu em cima do papel. Tudo que ele teve que fazer foi escrever, foi colocar aquela ideia insana que ele tinha na cabeça numa folha de papel. Ele pegou aquela ideia insana de contar sobre um brinquedo que se você quebrasse e pedisse um desejo, ele ia ser realizado e talvez não era para ter sido realizado. Talvez esse grande desejo que a gente vê no filme, talvez não tenha que ter sido realizado. E vai se transformar num grande pesadelo e não num sonho. Ele pegou, juntou aqueles amigos, aquelas pessoas dele e colocou essa ideia para fora. Ele simplesmente falou, reclamou. E eu sei que esse papo de vá atrás e realize seus sonhos é muito papo de charlatão, né? Mas foi isso que fez esse cara, foi isso que esse cara fez, literalmente, cara. Ele pegou, e é lógico que não é todo mundo que vai conseguir. Não tô falando isso, não é apenas talento e força de vontade que fazem você conseguir realizar um sonho. A gente sabe que tem algo muito maior por trás disso. A gente sabe que a luta é muito maior do que força de vontade e talento. Todo mundo sabe disso, né? Mas às vezes o raio atinge o lugar certo e talvez seja com você. Sabe? Então, se tem alguma coisa que eu quero que esse vídeo, talvez te inspirar a tentar que nem eu tô inspirado agora ao sair desse filme. E te inspirar a assistir esse filme. Então não custa dar a cara, a tapa e tentar. Sabe? Às vezes você vai perder algumas coisas, vai perder um tempo fazendo isso, mas não custa, cara. Não custa. E é isso que eu tento me falar todos os dias, né? Todos os dias eu fico repetindo isso pra mim. Pra que eu vá lá, pegue um papel e uma caneta e coloque minhas ideias pra fora. Todo dia eu falo isso pra mim. Mas as coisas não são tão simples assim, né? Todo mundo sabe disso. Uma obsessão por algo pode deixar você à beira da insanidade, pode te deixar completamente maluco. E esse amor todo por isso vai te machucar. Ou se vai. E com toda essa paixão guardada que você tem, em algum momento ela vai voltar pra te acordar, vai olhar diretamente no teu olho. Ela vai olhar pra você e falar, não me deixe sozinho, não sai de perto de mim. Essa paixão vai te acordar um momento, vai puxar o teu pé e vai falar tudo isso. Você nunca vai esquecer essa obsessão. Muito provavelmente nunca vai esquecer. E é isso que o filme vai explorar. O cuidado que você tem que ter ao pedir pro universo, de pedir pro mundo e de lutar exageradamente por um desejo e por um sonho. Como rapidamente aquilo pode se tornar um pesadelo bizarro, em que você não consegue sair. E múltiplas personalidades suas ali vão surgir no meio daquela sua obsessão. Vários lados seus que você nem imaginava vão sair, você vai querer só sair daquela coisa louca. E as pessoas do seu lado muitas vezes não vão entender, as pessoas não vão entender, compreender aquilo tudo que você está sentindo. E você não vai conseguir falar em voz alta o que você está sentindo, vai ser difícil. E o medo do julgamento, ele vem com muita força. Aqui ele fala sobre a obsessão sobre alguém, sobre um amor, por uma pessoa que você ama muito e de qual você não consegue nem ficar longe, sabe? Sobre aquele relacionamento tóxico. Mas a mensagem do filme acaba se aplicando a qualquer tipo de obsessão, na verdade, né? E aquele vício, aquela paixão que você vê no olho da pessoa, aquele olho brilhando no olho da pessoa quando ela fala daquilo, aquela sensação de que ela não vai desistir tão fácil daquilo, você vê isso no filme. O brilho que a gente vê no olhar da atriz Indy Navarrete, né? Que é a atriz aí que foi pra mim uma revelação, cara. O que essa menina faz em tela, né? Também da geração Z. E, tipo, cara, é bizarro. É uma atriz muito talentosa, uma descoberta. Essa menina vai ganhar Oscar ainda, acho, cara. Ela domina cada cena com um mix de sentimentos e personalidade que apenas assistindo o filme mesmo você vai entender o que eu tô falando, tá? De verdade.
É bizarro, cara, o que essa menina faz, de verdade. E mais uma da horripilantes, geração Z, que nem eu falei, né? Essa geração que tem, na minha opinião, um poder absurdo na palma da mão. Nisso aqui, ó, na tecnologia, chamado tecnologia, gente. Eu sou o maior crítico da era digital que existe. Vocês sabem disso, toda hora eu venho falar disso aqui. Mas o que não se pode negar, que hoje em dia é a época mais fácil de você contar histórias e fazer o que você quer. De fato é, porque as redes sociais têm uma capacidade de expor, uma capacidade de mostrar quem tem talento de verdade que é absurda. Com uma simples câmera de celular, pode ser da qualidade que for, o celular que for, a gente tem uma máquina de contar histórias. E a quantidade de gente com talento, com uma câmera porcaria, mas com talento que está surgindo aí e falando coisa importante, falando coisa engraçada, coisa legal, é uma sacanagem. E com um pouco de coragem, essas pessoas conseguiram chegar lá, elas botaram a cara a tapa. E essa geração tem tudo pra ser a que muda o jogo, na minha opinião. E é isso que esses caras que fizeram esse filme estão fazendo. Foram lá e fizeram, né? E na maioria das vezes eu sinto que essa geração é aquela geração que não vai aceitar o que é normal, o que é óbvio, sabe? Essa geração não quer o normal, pelo menos eu não quero. Eu quero me sentir do jeito que eu me senti quando eu saí desse filme. Eu quero me sentir inspirado pela história do Curry Baker, né? Que nem eu me senti, com um sorriso, sabe, de orelha a orelha, de vontade de fazer mais e mais e mais. Eu sei que provavelmente esse vídeo aqui, gente, não vai chegar em quase ninguém. Porque as plataformas, né, elas priorizam a polêmica, priorizam quando eu falo mal de algum filme aqui, quando eu discordo de um monte de gente, a polêmica vende muito mais do que um discurso bonito, do que um discurso positivo e feliz que eu tô tendo aqui hoje. A polêmica é muito mais valiosa hoje em dia, né, te deixa muito mais rico ser polêmico. Mas ninguém quer ver isso aqui, eu não me importo, sinceramente. Se eu conseguir levar 10 pessoas que estão assistindo esse vídeo pra sala de cinema assistir esse filme, eu já sou um cara muito, muito feliz. E na bio do Instagram do Curry Baker, ele escreve assim: eu sou mais feliz quando eu tô criando. E dá pra ver. Dá pra ver que a felicidade do cara em tela, pulsando, sabe? Com ideias novas, um texto que emana novidade, frescor. De verdade, Curry Baker, que você continue criando, que você continue botando a cara, sabe? Continue inspirando um monte de gente por aí, como você tá me inspirando agora. E obrigado por levantar e criar, de verdade. Obrigado por ser mais um dessa geração Z horrível, que prova muita gente ao contrário, sabe? E de verdade, gente, se você gosta de cinema, se você gosta de arte, vá assistir A Obsessão.